Oi, oi pessoal, aqui é Samuel, mas pode me chamar de Mush Mush. Vou trazer hoje aqui pra vocês mais uma das minhas fanfics, espero que vocês gostem. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, claro que os amigos também curtem aquela fanfic bem diferenciada. É sobre isso, é sobre isso. E a fanfic de hoje vai ser nada mais nada menos o gato vampiro. Yes, yes, espero que curtem, aproveitem e bora lá! Em um belo dia de como qualquer outro, estava lá Josh, um adulto e tudo mais que trabalhava no escritório, e todos os dias ele voltava de seu trabalho muito cansativo. Até que, certo dia, voltando do seu trabalho e tudo mais, já era bem tarde, umas 6 da noite. Ele estava andando bem calmamente pela rua, quando ele viu do nada um gatinho preto, e ele logo pensou, oh, que fofo. Eu vou ali dar um pouquinho de carinho nele, né, e tudo mais. E nesse exato momento, quando ele chegou mais perto do bichinho e ele viu ele de frente a frente, ele se apavorou, se assustou, é claro. Porque aquele gatinho tinha dois felinos ali que pareciam muito de vampiro, assim, né? Dois dentinhos. Mas ele pegou, começou a olhar, e o gatinho começou a ficar olhando pra ele, fazendo carinhas e tudo mais. E nesse exato momento ele falou: ah, que fofo. Vou levar ele pra casa. Ele é muito fofinho, cara. Ele vai ser uma ótima companhia pra mim depois desses meus dias estressantes e tudo mais. Sem dizer, ele vai deixar uma vibe bem melhor na minha casa. Então, nesse momento, o Josh pegou o gatinho e levou ele pra casa, é claro. E no caminho todo, ele foi dando carinho nele. E até passou numa lojinha perto de casa e comprou comida e já um negocinho, uma caminha pro gatinho. Ele mal tinha chegado e já tinha quase todo o conforto do mundo. Mas, mal sabia Josh o que eu esperava. Na primeira noite, ele pegou e deixou seu gatinho dormindo do lado dele e tudo mais, na caminha dele. Pois o gatinho não quis dormir na caminha que tinha comprado. Vai entender, gatos. Depois disso, ele pegou e dormiram os dois. Mas, no momento em que Josh dormiu, o gatinho abriu os olhos. Na hora. E ele começou a lamber o pescoço dele. Começou a lamber, lamber e lamber. E depois, ele voltou a dormir. Josh logo não percebeu nada, porque estava muito cansado e simplesmente tinha dormido. No outro dia, Josh acordou e tudo mais, e pra ele foi um dia normal, mas ele percebeu uma marca meio estranha, tava meio avermelhado assim, como se tivesse levado um chupão no pescoço. Até o pessoal dele do trabalho até estranhou e zoou ele e tudo mais. Ele achou que era bobagem, claro, ele deve ter feito alguma coisa e ter ficado com aquela marca. Então, ele voltou pro trabalho depois disso e simplesmente continuou trabalhando. No segundo dia que ele voltou pra casa, ele trouxe mais coisinhas pro gatinho, claro, pra ele brincar com ele e tudo mais. E assim foi. Ele brincou com o gatinho, brincou, se divertiu. E assim foi o dia todo dele, cara. O restinho antes dele dormir. Na hora de dormir, ele pegou seu gatinho de novo, colocou na cama, deitou e começou a olhar pra ele. E ele começou a pensar: bom, até agora eu não te dei nenhum nome e tudo mais. Eu preciso dar um nome pra você, gatinho. Chamar você toda de gatinho, gatinho assim, eu acho que não é muito legal. Que nome será que eu vou dar pra você? Ah, eu vou te chamar de Larry, cara. Você tem uma vibe bem legal pra isso. Yes, yes. Depois disso, ele pegou e começou a deitar, começou a ficar sonolento, e ele dormiu. Na segunda noite, o gatinho fez a mesma coisa. Ele começou a lamber, mas dessa vez a outra parte, o pescoço do humano. E nesse exato momento, ele voltou a dormir. Depois disso, o humano foi lá e acordou no outro dia, mas ele percebeu que ele tava com duas marcas de medo no pescoço, um de um lado e outro de outro. Ele começou a estranhar isso e começou a pensar: como que eu fiquei com essas marcas no pescoço? Eu não lembro de ter feito nada do tipo. Mas só que Josh era uma pessoa muito esquecida, então ele começou a pensar: será que eu fiquei com alguém e não lembro? Ou será que aconteceu pra eu ficar com essas marcas? Depois disso, ele pegou e simplesmente pensou: não, deve ser nada demais. E assim foi o terceiro dia. No terceiro dia ele foi trabalhar, fez toda a sua vida cotidiana de sempre. E quando ele voltou de novo, estava no seu quarto. Ele pegou, se deitou, brincou com o gatinho, mas depois de um tempo, ele dormiu. E naquele dia, foi o último dia que Josh esteve vivo. Porque naquela noite, nada mais nada menos, o gatinho pegou e chupou todo o sangue dele.
E ele ficou completamente seco, 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 igual uma carne seca de qualquer jeito. E depois disso, nunca mais vimos o gatinho. Depois disso, alguns dias depois disso, acharam o corpo de Josh completamente ressecado em seu apartamento. Mas lá tinha muitas coisas de gato, brinquedos, caminha, que tinha comprado nesses dias. Mas nada de achar um gato. E depois disso começou a ficar muito clima estranho, porque apareceu uma marca de dente, parecendo que o sangue dele foi sugado. E logo os policiais pensaram, será que é o vampiro? E os outros já falaram, não, isso é bobagem, isso é coisa de filme, histórias. Mas como então ele morreu todo ressecado desse jeito, sem sangue algum no corpo? E essas marcas de chupão que ele levou e tudo mais, pô? Claramente deve ter sido isso. E depois disso, o policial começou a fazer mais pesquisas, foi fazer mais pesquisas, e começou a perceber que já tinha acontecido muito outros casos desse tipo, mas só que nunca tinha sido revelado para o público. Depois disso ele começou a pensar, e ele pegou e falou, bom, independente do que tiver acontecido, eu prefiro não me envolver com essas coisas. Mal sabe que essas coisas têm poderes ou que podem fazer. Então, eu prefiro tomar distância sobre isso tudo. E depois disso, ficou aquele mistério no ar. Quem teria matado? O que teria feito? Onde está essa criatura? A qual fez isso com Josh? E nesse dia, Josh foi morto por amar demais um gatinho e não se preocupar ao ter medo dele, mesmo depois de ter, às vezes, acontecido os negócios estranhos de noite. E agora, o gatinho vampiro continua vagando pelo mundo, às vezes comendo lixo e às vezes pegando e matando humanos, chupando o sangue dele. E assim continua a vida dele. O que será que vai acontecer com eles? O que será que vai acontecer com ele? Será que alguma hora algo vai parar ele com isso? Com essa matança dos humanos? Ou será que ele simplesmente vai continuar cada vez mais chupando sangue de pessoas que acham ele super fofo? Ou o que será que vai acontecer? Fica esse suspense no ar, é claro. O que será que deve ter acontecido depois disso? Ou por que será que ele simplesmente sumiu sem mais nem menos?